Eu sempre estive preocupado, como qualquer cidadão brasileiro, com o que está aí. Sempre estive preocupado. Mas eu tinha, e como a maioria das pessoas nesse país, tinha, até certo ponto, repugnância pelo processo político. Eu sempre estive preocupado com isso, né? Eu sempre vivi preocupado com o problema que aflige a todos nós, que nos constrange, que nos confrange. A situação que não é de hoje, não é de 10 anos, não é de 20 anos, não é da ditadura militar, como se via repetindo. É um problema crônico do país desde a colonização. Desde o pau-brasil, depois do açúcar, depois algodão, depois café. É um problema crônico do país. Pela borracha. Exato, é um problema crônico. E como a gente vê que o quadro político que aí está não tem feito, é lamentável dizer, mas absolutamente nada para corrigir isso que está aí. Como a gente percebe que os partidos políticos leiloaram entre si o Brasil e que os partidos representam grupos econômicos, facções, e a gente não encontra no discurso dos políticos que aí estão nenhuma proposta séria, ou se até propostas sérias há, a gente não encontra por trás uma personalidade firme que consiga se impor diante da nação e fazer com que o povo acredite naquilo. Programas há muitos bons. Como a gente não encontra um político que diga diante da Câmara com convicção que vai corrigir tudo que aí está. A situação do país é absolutamente caótica. Há uma desordem generalizada em tudo. A gente não vê nenhum político profissional chegar e dizer isso. A desordem administrativa, econômico-financeira, moral, educacional. E como eu tenho um cuidado tremendo com a palavra escrita, cuidado colossal, porque aprendi a falar, coisa que, perdoe-me, não acontece com nossos políticos. Há todo o processo de deterioração de linguagem falada e escrita. Falam mal, escrevem muito pior. São motivo de ridículo, inclusive, nas televisões e em jornais. Não aprenderam a falar e escrever. E pretendem pertencer a uma elite. Eu não entendo isso, o que eu digo. E é essa injeção de entusiasmo que eu transmito a meus alunos num curso que hoje é de medicina, mas que já foi de português, de matemática, de física. Eu transmito seriedade, convicção, entusiasmo a quem me ouve. Eu faço com que as pessoas que me ouvem digam, não, aí está alguém que vai fazer o que promete. Porque eu sempre fiz o que prometi. Veja bem, quando a gente conversa com jornalista, eu não tenho malícia. Eu sou exatamente isso que você está vendo. Eu sou exatamente isso. Eu não sou político. O que é um alívio, aliás, em relação a uma série de políticos que a gente... Eu não sou político. Eu não estou habituado com sorriso hipócrita, falso, mendaz, falaz, viver mentindo. Eu nunca fiz isso. Eu sou exatamente isso que você está vendo. Exatamente isso. E é isso que eu sempre transmiti para todo mundo que me ouve. Então, nos ministérios haverá pessoas, não do meu partido, de qualquer, assim como o João Soares imediatamente gostou das minhas ideias, qualquer pessoa séria e honesta, nenhuma, pessoas de valor competentes, não políticos. Chega de políticos semi-analfabetos. Chega disso. Chega de conluios, de conchavo. Por que no meio de tantos partidos atacaram só a mim pelo jornal? Por quê? Porque aí disseram assim, acha que tem a palavra forte? Não, eu não acho que tem a palavra. Eu tenho a palavra forte. Eu tenho vontade de aço. Eu venço obstáculos, por mais que pareçam intransponíveis, de uma origem mínima, oriundo, egresso de uma massa ignara. Eu cheguei a pertencer a essa elite que está aí, desculpe-me, apodrecida, que se esquece que nesse país nós temos 50% dos mais pobres. Pois bem, 50% desses mais pobres detêm uma renda que chega a 13,6% do Brasil todo, do que há. E 1% da população tem 13,13%. Ou seja, nós que pertencemos a essa elite, mais de 10 salários mínimos, ganhamos 50 vezes mais do que o miserável. Céus, até onde vai isso? Seu comando, imagine que no seu programa o chefe se levantasse e começasse a falar alto. Imagine que alguém ali fizesse o contrário. Ordem é isso, é disciplina. Esse é o ponto fundamental. E o povo está assim porque não acredita em nada. Porque do vértice da pirâmide até a base há uma desordem completa. Os fiscais, perdoem-me, os senhores fiscais, não tem culpa. Ninguém tem culpa do que está acontecendo. É todo o sistema carcomido, denegrido. É preciso fazer uma revolução de ideias, mudar tudo. E fui ver que há soluções. O problema não é técnico, é político. O indivíduo que tem que tomar a decisão não toma. Não toma porque tem pressões. O presidente da República tem que ser primeiro. Um indivíduo sem compromisso com nenhum grupo, livre para decidir e com capacidade e personalidade para decidir. A questão fundamental para o país é a absoluta impossibilidade de continuar sendo dessangrado como está. Sabia? Que a conversa é essa, não é, Calote? Se um ladrão entrar na minha casa e tirar todos os meus bens, e tirar tudo e levar dinheiro, e depois quiser me emprestar, uai, ele levou tudo que era meu. O que esses senhores fizeram foi se apropriar de maneira indébita
de tudo que aqui estava, que era riqueza nossa. Isso é que ocorreu. E eu tenho uma análise longa. Tudo que ocorreu foi como se aves de rapina tivessem tomado o nosso patrimônio, e há N exemplos disso. A situação de indigência, de miséria, de tristeza que qualquer pessoa digna sente quando anda nas ruas do Brasil. O Brasil é hoje um Haiti descomunal. Mata-se uma pessoa por hora, às vezes, Rio de Janeiro e São Paulo, nas grandes metrópoles. Isso é... Crianças pedindo esmolas estão às pecas. Você está falando... Falta coragem para enfrentar o problema. Eu disse, o cerne é esse. O fulcro da questão é esse. Ou se enfrenta o problema, ou esse problema é apresentado de frente, ou não há solução. Sou radicalmente contra a pena de morte. Radicalmente contra qualquer forma de discriminação. Como é que você se posicionaria politicamente? Como um homem de centro, de esquerda, de direita? Como? Eu não aceito mais essa classificação. Isso é do passado. Quanto mais se desnacionaliza o Brasil, mais se quebram as indústrias, mais aumenta o desemprego. Quanto mais nós investimos em nós, no homem brasileiro, na indústria nacional, mais emprego haverá. Nenhum outro caminho existe. Tudo ou mais é conversa fiada. O Prona defende um Estado forte, técnico e intervencionista. Um Estado que se preocupe realmente com a nação e não que seja propriedade de um grupo reduzido de políticos. O presidente da República não seja um títere, não seja um boneco levado de um lado para o outro, na dependência de quem está à sua direita ou à esquerda. O jeito é uma briga por ibope. Quando se ficar claro, quando não houver dúvida, quando for irrefragável a tese que existe comando na nação, e nessa história de faz de conta que aí está, sabe? Perdoe-me, essa bagunça generalizada que hoje é o Estado brasileiro, fraco, incapaz de tomar decisões, mal informado, mal organizado, com uma desordem em todos os níveis. O que se quer é privatizar tudo para que grupos espúrios, né, tomem conta e aí o Estado fica endividado, como aconteceu no Chile. O Estado fica endividado e os grupos têm um grande negócio. Existe um modo de comportamento que se tornou a regra do processo. Esse modo chama-se hipocrisia. O cidadão não tem coragem de dizer a verdade. Ele tem medo de perder voto aqui, perder voto acolá. Ele faz aliança e tem coragem de agir contra o poder constituído, contra esse sistema apodrecido que faz com que uma terra que é a mais rica do planeta, uma terra que é abençoada no seu subsolo, que tem a maior riqueza e água potável do planeta, nós temos sol o ano inteiro e poderíamos ter 2 ou 3 safras por ano. A imprensa, ela se caracteriza e ela vive, ela se nutre do escândalo, perdoe. Médicos, colegas meus, fazem trabalhos extraordinários no Brasil. Isso não é notícia. Notícia é o estuprador de menores. Ele vai para a página da revista Veja. A nossa Amazônia ocupa metade da área do território nacional. Floresta, bacia hidrográfica, potencial energético, riquezas do subsolo, tudo lá é gigantesco. A Amazônia faz de nós o país mais rico do mundo e essa é a verdadeira razão porque se fala tanto no exterior na internacionalização da Amazônia. Vamos acabar com essa farsa. Vamos defender o que é nosso. Vamos proteger a Amazônia dos alienígenas, tamponando todas as vias de acesso ao seu interior, inclusive o espaço aéreo, para acabar com a evasão de suas riquezas. Sorocaba, Rubens Rosa fazendo a pergunta. Gostaria que o senhor falasse sobre a floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior do planeta, a maior floresta tropical do planeta. A floresta amazônica tem uma riqueza em madeira extraordinária, uma riqueza em material que recebe luz solar, quer dizer, folhas extraordinárias. Um dia de sol no território brasileiro, e a maior contribuição é da Amazônia, né, corresponde, senhor Rubens, corresponde a 120 mil usinas de Itaipu funcionando a todo vapor. Quer dizer, a Amazônia tem o maior contingente de água potável do planeta. A Amazônia é o futuro do mundo. Essa é a floresta amazônica. É essa floresta que eles querem tomar. E o primeiro passo para tomar essa floresta é a privatização da Vale do Doce. Eu não entendo que esse sistema global em informações, tudo bem, mas global no sentido de nós estarmos com nossos preços todos de matérias-primas aviltados. E quantas vezes já falamos sobre isso? Nióbio, quartzo, titânio, alumínio, tudo. Vendidos a preço de banana e mais barato que um cacho de banana.
E temos que comprar as coisas pelo preço determinado. Que apresentem à população o fato que a população não sabe o que é nióbio, que não sabe nada disso. A população não sabe que a nossa riqueza no subsolo dá para nós sermos independentes. Isso é assombroso. É assombroso porque nós vivemos num centro de país pobre, mas como pobre? Se nós temos o maior contingente de água potável do planeta, 21%. Como pobre, se nós temos uma riqueza mineral que ninguém tem. Eu conversava com o senhor e converso sempre com qualquer colega, qualquer pessoa, perdoe-me tratá-la assim, que queira trocar ideias. Nós temos de nióbio um elemento químico fundamental para a indústria aeronáutica, sem o qual o avião supersônico não levanta voo. Temos 97% a 98% do mundo aqui. A região de Araxá, em Minas Gerais, um pouquinho na Amazônia. Quer dizer, como se explica que nós não tenhamos o monopólio da venda de nióbio no mundo, se só nós temos? Agora, só o nióbio permitir-nos-ia ter uma moeda própria, lastreada nele. Entendeu? Nós podemos ter nossa, não atrelada ao dólar, só ele, só o nióbio. E sem falar no quartzo, o nosso é de primeira qualidade. Em suma, quando aparece a capa da revista do roubo do urânio, o senhor pode ter mostrado, né? Roubo do urânio, contrabando de urânio, eu me divirto um pouco, porque isso é extraoficial, é verdade, estou roubando. Mas o nióbio é infinitamente pior, porque é oficial, o senhor entende? É oficial. Quer dizer, se nós calculássemos quanto é gasto nióbio em toda a indústria aeronáutica mundial, do planeta, planetária, não é verdade? E víssemos quando sai daqui, o que entra deveria ser compensador, e não é. A coisa veja, senhor, é avassaladoramente desastrosa para o país. A questão mineral no país é uma questão, do meu ponto de vista, que tinha que ser abordada de saída. Não podia haver nenhuma concessão, porque riqueza mineral é de uma safra só, é de uma vez só. Nós não temos outra safra de nióbio, nem de quartzo, nem de manganês. Nosso manganês já está nos Estados Unidos, na Pensilvânia, compondo as chamadas reservas estratégicas, está lá. E quando o nosso manganês, ainda temos manganês, temos urucum, Mato Grosso, mas quando acabar todo, aí nós vamos comprar pelo preço que eles quiserem.